Vacinação mandatória, passaporte mundial com rastreamento genético, eliminação completa de todo o papel moeda, implementação de uma moeda global, grande reset mundial, teoria da conspiração ou um plano de dominação. O que está por trás do grande reset anunciado abertamente pela elite global através do Fórum Econômico Mundial? Quais os impactos para o seu bolso e para o seu futuro financeiro? Ah, meu amigo, você não faz ideia da importância desse vídeo. Fala, meu amigo dinheirudo! Bom demais da conta? Parece coisa de filme de ficção, né? Ou de teoria conspiratória. Só que não. A coisa é verdadeira e está sendo anunciada abertamente com direito a vídeo institucional e tudo mais. Vem aí o The Great Reset, que já tem até uma versão em livro. E se você ficar até o final, você vai ganhar uma cópia digital de presente. Nesse vídeo você vai ver o que esse grande reinício pretende fazer com a nossa vida e com o nosso rico dinheirinho. Se bem que tem uma galera que já ia gostar, né? Se desse um reset ali no SPC, que esse negócio tudo, né? Ciro Gomes Feelings, vai. Eu vou limpar essa gente toda, vou tirar o nome dessa gente toda do SPC. Então já vai deixando aqui a sua voadora no like se você já é de casa, né? Mas se você é novo por aqui, fique à vontade, assiste o vídeo inteiro. E se você curtir, se inscreva no canal e liga o sininho para você ser avisado dos vídeos novos aqui no canal. Você vai aprender muito sobre tudo que impacta o seu bolso. Ai, minha perna. Ai, ainda bem que tem uma vinheta agora pra eu virar. Tá transição. Mas afinal, que papo é esse de grande reset, hein? Ou grande reset? Esse vai ser o tema da 51ª reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos em 2021. Sim, o próprio fórum que fez previsões fofinhas para 2030, tipo, você não vai ter propriedade nenhuma e ainda vai ser feliz. E eu fico até emocionado aqui, cara. Sim, o mesmo fórum que fez previsões fofuretes para 2030, sabe? Pô, mundo dos ursinhos carinhosos. Chegou ursinhos carinhosos. O assunto começou a circular quando o Fórum Econômico Mundial revelou em junho de 2020 o seu plano de reinício da economia e de vários outros aspectos da vida humana. O objetivo desse grande reinício é usar a pandemia do coronga como justificativa para refazer completamente toda a economia global. Deixa eu ver se eu entendi. Bom, então os governos criam os lockdowns, milhões de pessoas perdem os seus empregos e depois ele mesmo, o governo, surge como uma solução milagrosa para o desemprego e a crise mundial. Ou seja, o próprio governo é a solução. Parecido com as guerras, né? Eles fazem as tretas, a gente entra com o nosso peito e o nosso dinheiro e depois a gente ainda agradece o governo por proteger a gente. Eu fico pensando qual que é a melhor forma de fazer as pessoas cooperarem para você atingir o seu objetivo. É o medo, champs. Suspeito, hein? Eles também querem um mundo mais igual e querem combater a mudança climática. Sempre que vem com esse papo eu não discuto os fins, mas os meios que esses caras usam para isso. O Klaus Schwab, que é o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, ele mandou esse recado aqui. Todos os países, dos Estados Unidos à China, devem participar e todos os setores, bem como a tecnologia de petróleo e gás, devem ser transformados. Em suma, precisamos fazer o grande reinício do capitalismo. Sabe o que pega, meu amigo? Seriam as metas desse recetão aí, sabe? Já há quem diga sobre vacinação mandatória, passaporte mundial com rastreamento genético, passando pela eliminação completa de todo o papel moeda, até a implementação de uma criptomoeda global feita pelo Estado. As diretrizes do Great Reset têm a ver com 3 coisas: o aquecimento global, um novo acordo verde e também remete ao acordo de Bretton Woods. Pra gente aqui o que interessa é dar uma sondada nas ambições financeiras dessa turma aí, pra gente ver onde que pode apertar no nosso bolso. E se você já andou lendo sobre o assunto, já vai mandando aqui a sua opinião nos comentários pra enriquecer o nosso aprendizado, beleza? Ai, 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 ai. Cá entre nós, meu amigo, não é novidade que de tempos em tempos a elite mundial se junta pra brincar de pink o cérebro, né? Tentar conquistar o mundo. E não é à toa que rolou de novo esse papo de novo acordo de Bretton Woods.
Se você se lembra ainda das aulas de história, você vai se lembrar desse famoso acordo. Aconteceu em 1944 nos Estados Unidos. Olha aí a turminha reunida. Esse acordo definiu as regras das relações comerciais e financeiras entre os 45 países mais industrializados daquela época. De todo o acordo, o principal foi que cada país fizesse uma indexação das suas moedas em dólar, e o dólar, por sua vez, estaria ligado ao ouro. O restante dos detalhes fica como lição de casa para você pesquisar, ou a gente faz um outro vídeo depois. O sistema criado em Bretton Woods foi o primeiro exemplo de uma ordem monetária totalmente negociada para reconstruir o capitalismo global. De lá para cá aconteceu muita coisa na economia. Em 1971, por exemplo, o presidente Nixon deu uma bela de uma bicuda no acordo de Bretton Woods. A gente pode dizer que ele fez um reset no sistema, né? Quando os Estados Unidos unilateralmente abandonaram o padrão ouro, e isso fez parte do chamado choque Nixon. Dali em diante, o dólar passou a ser uma moeda fiduciária, ou seja, que depende unicamente da confiança de quem utiliza. E passou também a ser uma moeda de reserva utilizada por vários países. Vai vendo aí o que vai acontecer. O abandono do padrão ouro deu liberdade para os governos brincarem com a maquininha de imprimir dinheiro. E o resultado tá aí, né? Países altamente endividados. O Japão, por exemplo, tem uma dívida de mais de 200% do PIB. Está chegando em 300 agora. E o próprio Estados Unidos está devendo mais de 100% do PIB. O próprio Brasil também desencambou de vez, né, por conta dessa crise. Sem lastro, meu amigo, ficou muito fácil criar dinheiro, só que isso é muito perigoso para a economia. Para você ter uma ideia, meu amigo, vaga ideia para você ter aí, durante a crise do Covid, em apenas 3 meses, o Fed imprimiu 3 trilhões de dólares. Para você que não sabe, o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos. Você tem noção do quanto de grana que é 3 trilhões? Foi injetado o equivalente a 1,7 vezes o PIB do Brasil, ali ó, dinheiro do nada que caiu do céu. Quase 2 vezes a economia do Brasil, meu amigo. A ideia era que aquela bufunfa ajudasse a ressuscitar a economia. Vários países fizeram isso também. Mas será que funcionou? Será que a grana que os bancos centrais injetaram na economia foi lá para a mão de quem precisa ou foi para o sistema bancário? Isso porque os bancos tradicionais funcionam como intermediadores entre o Banco Central e as empresas e as pessoas. Me diz aí, na prática, quem mais precisa ter acesso a crédito, mesmo agora com Selic baixa, será que conseguiu nessa crise? É, meu amigo, o dinheiro flui por outros caminhos. Até quem já fala na bolha dos ativos, né? Já que os juros mais baixos acabam indo parar nos ativos financeiros. Pega a Bolsa Brasileira, tem empresa que está pagando mais de 2 vezes em proventos do que a própria Selic. Era de se esperar que os bancos fossem repassar essa dinheirama toda aí na forma de empréstimos, né? Principalmente com juros baixos para estimular o consumo e também os investimentos, o que daria um fôlego enorme nesse momento de crise agora. Só que os bancos seguraram uma boa parte dessa grana, porque no meio da crise, claro, né, bate aquele medo ali de emprestar dinheiro e tomar um baita de um calote. E a parte do dinheiro que eles resolveram emprestar, eles preferiram fazer isso para grandes empresas que têm um bom histórico de pagamento e garantias. E também emprestar para os próprios governos. Resultado, meu amigo? Mesmo com os bancos centrais ligando a maquininha de dinheiro, a economia não reagiu. Isso não é de hoje não, viu? Porque já faz muito tempo que esses estímulos frequentes dos bancos centrais não estão surtindo muito efeito. A crise do Covid só deixou isso mais visível. Mas como resolver esse imbróglio antes que a economia fique completamente travada e entre em colapso, hein? Partiu o novo reset financeiro, ué? Mas por que não? Olha que beleza. A própria diretora do FMI, a senhora Kristalina Georgieva, falou essa frase. Hoje enfrentamos um novo momento de Bretton Woods. Uma pandemia que já custou mais de 1 milhão de vidas. Uma calamidade econômica que tornará a economia mundial 4,4% menor nesse ano e retirará cerca de 11 trilhões de produção no próximo ano. Ao que parece, meu amigo, a gente vai ver nos próximos anos aquilo que promete ser a maior transformação financeira mundial desde o acordo de Bretton Woods. Mas o que esperar dos bancos centrais do Brasil e do mundo? Lembra da meta do grande reinício, que é acabar com o papel moeda e fazer o uso de criptomoedas? A gente não sabe ao certo como que isso seria feito, mas um jeito seria os bancos centrais passarem a utilizar a tecnologia blockchain para transformar as moedas em criptomoedas. Isso seria uma mega revolução para o sistema financeiro mundial. E adivinha?
Na prática, o Banco Central teria total controle sobre a circulação dessa suposta moeda digital. Isso porque a tecnologia blockchain grava todas as transações financeiras sem exceção. E sendo assim, já era o resto do que sobrou da nossa privacidade financeira. O Banco Central saberia exatamente a quantia de dinheiro que você possui em cada uma das suas carteiras digitais. Outra grande coisa que acontece quando um Banco Central emite uma moeda digital é que ele deixa de ser dependente do sistema bancário para realizar a sua política monetária. Ele poderia criar livremente as moedas digitais e enviar essas moedas diretamente para a carteira eletrônica de quem ele quiser. Quer saber mais? Num cenário desses, o Banco Central pode até executar a política fiscal. Em outras palavras, como ele vai saber tudo sobre as nossas transações financeiras, o Banco Central poderia cobrar impostos e redistribuir os impostos para quem ele desejar. Isso iria mudar para sempre o jeitão de fazer política fiscal e econômica. Em termos práticos, imagina que um lojista teve que fechar a sua loja por causa de uma pandemia e está perto de ver o seu negócio quebrar. O Banco Central poderia enviar moedas digitais diretamente para esse lojista, para ajudar a manter o negócio funcionando, sem depender de um banco, hein? Por outro lado, o banco poderia também castigar uma pessoa poupadora, aplicando juros negativos e forçando a pessoa a gastar o dinheiro. Num cenário assim, os juros não seriam mais determinados pelos bancos tradicionais. Seria o fim da Selic como a gente conhece hoje. O Banco Central poderia trabalhar com várias taxas de juros ao mesmo tempo e aplicar a taxa que ele quiser para qualquer pessoa ou empresa, tratando cada caso de forma particular. Como o governo conhece tudo sobre a sua vida, os seus hábitos, seus calotes, seus rolos, você teria uma taxa individualizada, olha aí que beleza. Um score de crédito governamental. Ai. Outra coisa maluca que talvez você não entenda e eu não tenho tempo aqui nesse vídeo para te explicar, a emissão de uma criptomoeda não gera nenhum tipo de contrapartida contábil. O Banco Central não teria que comprar um título do governo, como é feito hoje, a cada vez que ele emite uma moeda. E se a gente considerar que hoje tem mais celular do que gente no mundo, E com a chegada do 5G, você imagina o acesso à internet vai ser ainda maior? Até as pessoas mais pobres das regiões mais distantes vão conseguir receber as moedas digitais em suas carteiras no seu celular. E tudo isso sendo enviado diretamente pelo Banco Central. Eis aí um cenário prontinho para a implementação da polêmica renda básica universal. Mas será que os governos vão deixar todo esse poder nas mãos dos bancos centrais? Se a gente pensar que num mundo assim, os responsáveis pelas crises econômicas seriam os bancos centrais, e não mais os governos, talvez até os governantes gostem da ideia de deixar de ser o patinho feio, o causador das crises econômicas, O mais assustador disso tudo é a gente pensar que os bancos centrais vão poder criar recompensas e punições. É que eles vão poder criar e destruir as moedas remotamente, lá nas carteiras digitais das pessoas e das empresas. Talvez até bloquear e confiscar dinheiro da sua conta só porque você não pagou imposto ou você não comportou direito, vai saber. Enfim, já deu para perceber que essa seria a maior transformação financeira desde Bretton Woods? E para você que tá boiando nesse papo aí de blockchain, criptomoedas, carteiras digitais, eu vou deixar aqui no final desse vídeo um outro para você, uma série na verdade, onde eu falo para você desses conceitos que nasceram com a revolução chamada Bitcoin. E falando nele, até parece piada, Mas ao mesmo tempo que os governos metem o pau no Bitcoin, eles estão se apropriando da tecnologia da rede do Bitcoin, a blockchain. Isso só mostra uma coisa, Eles amam a tecnologia do Bitcoin, mas odeiam o fato de não terem um controle sobre o seu dinheiro. Então a saída é criar uma criptomoeda estatal para manter o controle de tudo aí que você faz com seus caraminguás, sabe? Credo. E já fica a dica, meu amigo, se isso realmente um dia acontecer, e se você quiser ficar livre desse controle todo, o Bitcoin e as outras criptomoedas estão livres aí, esperando por você. Bem, mas talvez os governos cheguem a proibir a negociação do Bitcoin, O que não adiantaria nada, A gente ia criar, na verdade, um mercado negro de Bitcoin, fazendo que o preço dela, às vezes, até suba mais, Não adianta, meu amigo, se tem demanda, o Estado não pode controlar. Só pode encher o saco de quem usa, Ai.
Seja lá como for, meu amigo, me parece que ter um pouquinho de Bitcoin na sua carteira não é uma má ideia. Mas eu sei que tem que ver, né? Você tem que estudar e ver se serve para você. Não é à toa que esse bichinho subiu tanto nos últimos meses, né? Talvez até já tenha uma galera se antecipando caso esse trem aqui cabuloso realmente aconteça. Quem viver, verá, né? Agora, se você já acha loucura esse negócio do preço do Bitcoin, saca só o que já dizia Daniel Fraga lá nos longínquos 2013, como a gente pode ver aqui nessa matéria do Livecoins. Para aqueles que tiraram sarro do vídeo que eu fiz em dezembro elogiando o Bitcoin quando estava a 13 dólares, queria ver vocês me criticarem e falarem que o Bitcoin é uma piada, falar agora que é uma piada, agora que tá valendo 100 dólares. 100 dólares, meu amigo. Imagina hoje que um único Bitcoin tá valendo não sabe quanto, né? 19 mil dólares, mais de 100 mil reais. Tanto que o canal do homem lá no YouTube, né, do Daniel Fraga, virou o muro das lamentações do mundo cripto. A galera até hoje vai lá para chorar e lamentar por que não deu ouvidos ao pioneiro do Bitcoin no Brasil, um dos pioneiros, né, o lendário Daniel Fraga. E lembra aí que além do Bitcoin, que é considerado o ouro digital, a gente ainda tem, né, pode contar com o ouro físico, bom e velho metal reluzente. Se você gosta de liberdade, considere ter um pouquinho de cada coisa. Bom, como prometido, eu vou deixar aqui na descrição o link do livro Covid-19 The Great Reset, para você ver que eu não tô viajando e se você quiser entender e se inteirar mais do assunto. Só que ele tá em inglês e graças a Deus, né? Tinha um professor na época da escola técnica que falava, ainda bem, né? Imagina se tivesse em alemão, polonês. Mas é só você rolar tudo aí, copiar e colar ali no Google Translator e seja feliz. O mais legal seria se você soubesse um pouquinho de inglês, pelo menos para ler, né, champs? Coloca aí como dever de casa para você, resolução para o tão esperado 2021, já que ninguém aguenta mais ver a cara do ano de 2020, né? É, meu amigo, de boas intenções o inferno tá cheio. Mesmo transvertido de bons propósitos como cuidar do ambiente e de igualdade, esse papo de colocar a vida do cidadão sob o controle dos governos numa engenharia social monstruosa, pra mim não serve, a minha liberdade é inegociável. E parafraseando o grande Ludwig von Mises, liberdade de expressão, de pensamento, de imprensa e de culto, tudo isso é ilusório se os governos não permitem a liberdade econômica. Concorda ou não? Mas eu quero saber de você, o que você acha disso tudo? Papo de doido? Ou você sente firmeza que um dia ainda vai acontecer uma coisa dessas? O que você faz para proteger pelo menos parte do patrimônio da sua família, nesses casos que o mundo fica louco, né? Se der alguma coisa errada. Conta aqui nos comentários para enriquecer o nosso papo. E dá uma olhada nesses outros 2 vídeos aqui do nosso canal para você aprender mais sobre Bitcoin. Beleza? Valeu, tudo de bom? Nós, tchau!